Se você já viu a figura de Bafomé, do Tetragramaton, do Selo de Salomão, provavelmente você já deve conhecer esse tão ilustre nome, Eliphas Levi, um dos maiores ocultistas do século XIX. E é justamente sobre ele que nós vamos esclarecer alguns pontos no vídeo de hoje. Então me acompanha nessa nossa série dos grandes alquimistas do passado, que hoje nós vamos desvendar todos esses mistérios. Salve, meu querido alquimista, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal Alquimia das Artes, onde a gente está revelando a verdadeira e hermética arte sagrada. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um ilustre esoterista, ocultista que viveu no século XIX, um dos mais famosos. Se você é um buscador da verdade, do hermetismo, do ocultismo em geral, você uma hora ou outra vai se esbarrar com esse nome, Eliphas Levi. Esse nome tão famoso, né, que dá substância a muitos dos livros esotéricos que a gente tem conhecimento, livros que eu vou citar ao longo desse vídeo, e também sobre coisas assim que rodeiam a esfera mística desse autor. Bom, a ideia desse vídeo não é a gente traçar aqui uma história, né, do autor e tal, com os acontecimentos, mas sim a gente pegar alguns pontos bem marcantes e algumas dúvidas que eu vejo que são bem pertinentes no meio esotérico e a gente tentar trazer uma luz aqui para elas. Então, bem brevemente, para vocês se situarem na cronologia do tempo aqui, Alphonse Louis Constant, nascido dia 8 de fevereiro de 1810, depois veio a virar o famoso Eliphas Levi, né, um nome mágico, a tradução, na verdade, em hebraico do seu nome de batismo, que era Alphonse Louis. Ele era francês, né, como o próprio nome já entrega, e na juventude ele foi conduzido para ser padre. Então ele entrou naquela escola, né, católica romana, eclesiástica, assim, né? E lá naquela escola ele teve todo um caminho onde, desde novo, ele já teve contato com o hebraico, o aramaico, né, primordial, bíblico. Então, ele já começou a desvendar alguns mistérios, né, esotéricos, que estão contidos, sim, em códigos bíblicos, mas que nas traduções que a gente tem acesso hoje em dia, já não existem mais dentro dessa essência de mistério mesmo, né? Então, pensem aqui comigo. Para uma pessoa lá do século XIX, né, que tinha um contato já direto da fonte, das fontes bíblicas, das fontes ortodoxas, porque a gente sabe muito bem, né, que durante a Idade Média, a instituição cristã, ela recolhia alguns pergaminhos, alguns queimava, alguns ela, né, roubava para si mesma e mantinha fechadas 7 chaves. Então, aqueles que tinham já uma abertura para esses manuscritos, assim como o Eliphas Levi teve, né, na sua caminhada inicial, ele já despertou muito forte esse desejo, essa coisa latente, né, a chama hermética dentro de si, sabendo que existia uma verdade e ele estava devocionando a sua vida em busca dessa verdade. Então olha que interessante, já desde novo, esse célebre ocultista, né, muito controverso, né, essa ideia de entrar numa escola eclesiástica para buscar mistérios, mas eu vejo que tem essas correlações, se a gente tirar um pouco dos preconceitos também que existem dentro do mundo da magia. Então, seguindo, lá pelos seus 26 anos, mais ou menos, se eu não me falha a memória, ele se apaixonou, né? E ele confessou isso daí pro padre lá, o cara que estava guiando os estudos, e foi completamente condenado, né? Então ele foi expulso das escolas e tudo mais, teve toda aquela coisa, depois posteriormente se casou, teve uma filha e durante o crescimento da sua filha, que tinha alguns problemas de saúde, ele desenvolveu aquilo que a gente conhece como magnetismo pessoal, ou bem modernamente, né, a lei da atração, essa coisa de você usar o poder da mente para atrair, né, ter todo esse magnetismo da sua persona. Então, ele manteve a saúde da sua filha, que era muito frágil, através do magnetismo pessoal, né, ele conseguiu mantê-la viva até os 7 anos. Depois disso, ela acabou morrendo, ele se separou e tudo mais, e alguns dizem que foi um livramento, até porque a esposa dele, né, travava um pouco essa evolução dele. Então, dentro dessas passagens,
a gente vai vendo que ele foi se perfilando, foi conhecendo, né, o que era lá uma escola de padres totalmente dogmática, ortodoxa, né, conheceu a essência ali do cristianismo, teve alguns acessos que a gente não tem conhecimento, né, porque ele não escreveu sobre isso, teve uma família, teve filha, foi casado, né, então ele conheceu esse outro lado da vida também, e depois ele se aprofundou e devotou a sua vida aos estudos místicos. Ele depois foi casado com uma mulher que deu condições para que ele estudasse, né, tivesse os laboratórios de estudo mesmo, e ele adentrou então esses estudos mais esotéricos. Então, durante toda a sua carreira, ele foi se desenvolvendo, né, e acessando por meio de chaves cabalísticas os conhecimentos esotéricos. E por que eu friso isso? Chaves cabalísticas, né, minha gente? Porque todo mundo aqui que busca o esoterismo, o ocultismo, os mistérios em geral, seja do Ocidente, do Oriente, precisam de algumas chaves. E o Eliphas Levi, a gente nota nitidamente que ele mergulhou nas chaves da Cabala, tanto nas chaves que depois vieram a se tornar até o próprio tarô, quanto da Cabala mesmo, da árvore da vida, né? Então, essas chaves foram aquilo que deram norte para ele permear várias filosofias, vários caminhos e chegar nos manuscritos, livros e tudo mais que a gente tem acesso hoje em dia. Então, durante a carreira dele, ele escreveu muitos livros famosos, célebres aí, que a gente até hoje tem como referência dentro dos estudos herméticos, dentro dos estudos esotéricos. Alguns deles a gente já falou aqui no canal, vou deixar um link aqui em cima para vocês verem sobre o Dogma e Ritual da Automagia, que tem um segredinho aí para ler esse livro. E esse é o mais famoso deles, digamos assim, né? Dogma e Ritual da Automagia, que em algumas capas tem lá o Baphomet, em algumas outras capas tem o Tetragrammaton, a Estrela de Salomão, enfim. Dentre todas essas capas desse célebre livro, né, a gente vê que o Eliphas Levi não só escreveu grandiosas obras que foram muito importantes e ainda são para dar subsídio intelectual, filosófico e ritualístico cerimonial para a nossa vida, quanto também ele trouxe essas imagens arquetípicas, simbólicas, para também contemplar essa alquimia, né? Para que a gente conseguisse visualizar em parâmetros mais alquímicos mesmo, simbólicos, para conversar com o nosso inconsciente, né? E fazer essa ligação entre o consciente e o inconsciente do mago. Então, o Baphomet, o Tetragrammaton, a Estrela de Salomão, como mostrada aqui, é justamente alguns exemplos, né? São alguns exemplos dos símbolos que ele trouxe para nós. Agora, não vou entrar no mérito sobre cada um deles. Sobre o Tetragrammaton, já tem vídeo aqui em cima que vocês podem acessar e ver detalhadamente as partes que compõem esse todo simbólico, que é a essência da magia. Sobre o Baphomet, vou fazer se vocês quiserem, então peçam aqui embaixo, digam eu quero um vídeo sobre o Baphomet. Também temos o símbolo da esfinge, que é um dos vídeos que aí nós vamos estar produzindo, e o selo de Salomão desta forma também é um vídeo que, se vocês quiserem, deixem nos comentários aqui embaixo que a gente vai estar fazendo, explicando em mais detalhes. Mas, voltando aqui para o Eliphas Levi, existe um ponto, minha gente, que eu quero que vocês parem e reflitam, né? Porque Eliphas Levi, às vezes, é considerado o mago que não praticou, né? O mago filosófico, acadêmico lá, que ficou até os 40 e poucos anos sem nunca ter praticado nada, só na parte teórica, filosófica, e dizem que ele só fez um ritual. Mas será mesmo que Eliphas Levi só fez um ritual? Existe um manuscrito dele que é o ritual do Sanctum Regnum. Esse ritual dizem que foi o único e talvez um dos mais poderosos rituais aí que a gente tem relatos na história da magia, mas depois, pesquisando mais a fundo, eu vi que ele tem vários rituais, assim, pormenores e tal, coisas que ele não anotava. E aí, por que ele não anotava? Eu já volto no Sanctum Regnum para explicar para vocês. Mas por que ele não anotava? Porque o Eliphas Levi tinha uma coisa muito peculiar da época dele, né? Que era o voto de silêncio. Então, Eliphas Levi, iniciado dentro de várias ordens, seja Rosa Cruzes, a própria Golden Dawn, né, que se inspirou muito aí na base fundamental
nos escritos do Eliphas Levi também, e várias outras ordens, né? Ele teve esse voto de sigilo dentro de cada uma delas. Então, por exemplo, quando a gente vê escritos do Eliphas falando sobre tarô, vocês têm que ter muito cuidado, porque algumas cartas estão trocadas, a correlação das letras hebraicas com as cartas estão trocadas. Exemplo é a carta da Justiça, arcano número 11, e a carta da Força, arcano número 8, né? Segundo o Eliphas Levi. Então, será que é assim? Normalmente, nos outros tarôs é trocado. O próprio tarô de Waite tem essa inversão também. O do Crowley, por exemplo, já é sem esse voto de sigilo, né? Então, ele é como é. Agora, essas dicotomias que existem dentro da magia, por exemplo, outra correlação é o Aleph, que é a primeira letra em hebraico, começar no mago ou no louco, né? O arcano 0 ou o arcano 1. Então tem essas dicotomias, que não vem ao caso aqui a gente adentrar na explicação e tudo mais, mas isso é por conta de votos de silêncio que os ocultistas faziam perante as ordens iniciáticas. Então, a gente tem que ter esses cuidados e agora sim, voltando ao único ritual que realmente foi escrito, né, e registrado aí em detalhes pelo Levi, foi justamente esse Sanctum Regnum, que foi nada mais, nada menos do que a invocação cabalística da consciência de Apolônio de Tiana. Então, Apolônio de Tiana, juntamente com a consciência de Jesus Cristo e também, se eu não me engano, São João Batista, foi invocado aí junto nessa sancta invocação aí que ele fez. Então, pense, ele, né, nada mais, nada menos, chegou e queria invocar a consciência dos maiores mestres iniciadores aí da humanidade, e Apolônio de Tiana foi um dos grandes hermetistas, talvez aquele que escreveu a Tábua de Esmeralda. Vou fazer um vídeo inteiro sobre ele, mas já peço para deixarem nos comentários se vocês realmente querem esse vídeo, tá? Para eu saber, né? Ter a baliza aí se eu faço ou não faço. Mas voltando à ideia de que, imaginem, será que um ocultista que nunca tivesse feito prática alguma teria condições de tentar invocar a consciência, né? Evocar, no caso, a consciência de Cristo, de Apolônio de Tiana e de São João Batista? Então, é algo assim que beira o ridículo acreditar que ele só fez uma prática na sua vida, né? Eu acredito que ele fazia, mas mantinha o silêncio, né? Não registrava isso publicamente, talvez em diários particulares ele tenha esses registros, mas publicamente eu acredito que ele não registrava por conta desse voto de silêncio, e esse Sanctum Regnum foi uma operação mágica muito grande que foi feita e ele meio que teve que registrar aquilo lá, né? Deixar isso aí escrito. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver em detalhes. São acho que umas 40, 50 páginas aí em que ele conta e tudo mais. Só que aí entra de novo aquele assunto que a gente havia comentado mais no começo desse vídeo. As chaves necessárias para entender isso daí. As chaves são cabalísticas e do tarô. Então, encontre quem for sagaz e entenda quem for capaz, tá bom, minha gente? Dentro do esoterismo é tudo assim, né? Tudo é em chaves, tudo é dessa forma muito misteriosa, muito oculta, muito intrincada, cheio de paradigmas e de coisinhas para enganar os olhos vulgos daqueles que buscam a sagrada arte por meio somente da curiosidade, né, da profanação, quero ver qual que é. Então, esses aí não tem nem chance. Agora, para os buscadores da verdade, para aqueles que realmente sentem e almejam encontrar essas chaves, eu falo mais sobre isso dentro do meu curso fechado, a Chave da Sabedoria Oculta, que aliás tem uma aula inteira de mais 1 hora lá, falando sobre a Chave dos Grandes Mistérios, que é um dos livros do Eliphas Levi e que eu peguei como base para trazer essa correlação hebraico, tarô, astrologia, hermetismo, ocultismo em geral, dentro de uma única figura hieroglífica, essa daqui que é a Chave dos Grandes Mistérios. Então, se você quiser adentrar e se aprofundar, o link
para se inscrever nesse treinamento tá aqui embaixo, onde a gente vê desde o básico até esses conhecimentos mais esotéricos, tá bom? Para que você caminhe com as próprias pernas e não caia nessas armadilhas iniciáticas que são implantadas aqui e ali ao longo dos séculos. Mas, então, minha gente, por hoje seria mais ou menos isso. Se eu posso deixar uma recomendação de leitura para vocês, seria Dogma e Ritual da Alta Magia, A História da Magia, do Eliphas Levi, obviamente, e também O Grande Arcano, que é um livro incrível, e A Chave dos Grandes Mistérios também, né, já que falamos dela aqui. São, digamos assim, o quaternário de livros essenciais para que você compreenda aí alguns desses mistérios do Eliphas Levi e, obviamente, adentre essas chaves para a sua vida, né? Porque o esoterismo, o hermetismo, a cabala, todas essas filosofias e tudo mais tem que servir para a nossa vida física, tanto quanto para o nosso desenvolvimento intelectual e espiritual, para que a gente não caia nas armadilhas, nas enganações, para que a gente consiga contemplar uma vida na plenitude, na prosperidade e na harmonia com esse divino saber. Então eu vou ficando por aqui, minha gente. Deixe um comentário aqui embaixo para fortalecer, se inscreva no canal, deixem um like aqui, que isso ajuda muito, muito mesmo o nosso projeto a cada vez crescer e mais e eu trazer aí esses conhecimentos para vocês, tá bom? Então um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.